Eu tenho um amigo que ele era ateu. Eu prefiro acreditar que era e não é mais. Mas ele ainda tá meio que nesse processo de transição, digamos assim. E aí eu comecei a pensar que a probabilidade dele se tornar um cristão muito uau era muito grande. E eu comecei a pensar nisso, que alguns dos maiores nomes no meio cristão um dia já foram completamente o oposto. Por exemplo, C.S. Lewis, que era ateu, e se você conhece algumas das obras dele, qualquer uma, até Nárnia, você vai ver quem ele se tornou depois. Paulo, que era um fariseu que perseguia cristãos e matava cristãos. O Billy Graham, ele era completamente apático e totalmente desinteressado de qualquer coisa religiosa. Ele vivia no meio do mato e estava feliz aqui, ó. John Newton foi um capitão de um navio negreiro e depois ele se tornou quem se tornou, né? Quem que ele se tornou, não é verdade? Ele foi uma das pessoas responsáveis pela abolição da escravidão. Até mesmo Luca Martini, vou trazer uma pessoa mais atual. O Luca Martini, ele já procurou em muitos lugares, ele foi em muitos lugares antes de encontrar Cristo. E ele é uma das maiores provas de que em nenhum outro lugar você vai ter o que o evangelho te proporciona. Só Cristo vai te dar aquilo que você precisa. E aí eu fiquei pensando, né? Mas o que que eles têm que eu não tenho, por exemplo? É porque eu vim de um berço cristão. Por mais que eu tenha conhecido Jesus de verdade, me convertido, como você preferir chamar, só em 2023, com 13 anos, querendo ou não, eu vim de um lar cristão, não foi algo totalmente contrário, ai, todo mundo ateu, tipo, uma coisa muito nada a ver. Eu vim de um lar cristão. Então, o que aconteceu com eles que não aconteceu comigo? Ou melhor, que não acontece com as pessoas, a maioria dos cristãos que já vieram desde pequeno de uma família cristã ou crente, minimamente crente. Tipo, o que que eles têm que nós não temos? Por que que quando eles se tornaram cristãos, por que quando eles conheceram a Cristo de verdade, eles tiveram uma mudança muito drástica, muito radical, uma coisa que transformou a vida inteira deles? O que que eles viram que eu não vi? E pesquisando sobre isso, eu cheguei em Lucas 7, que mais pro final do capítulo conta uma história de duas pessoas que tiveram os seus pecados perdoados. Leia depois. Mas basicamente, Jesus está contando lá uma história. E aí, uma pessoa tinha uma dívida de 500 denários, que é tipo uns 2 anos de trabalho, e outra pessoa tinha uma dívida de 50 denários, que era tipo 2 meses, nem 2 meses de trabalho. E aí, elas duas estavam devendo para a mesma pessoa, e essa mesma pessoa perdoou as dívidas das duas lá. E aí Jesus pergunta: quem ama mais? E aí Pedro responde: quem teve a dívida maior. Eu acho que foi quem teve a dívida maior. E eis que Jesus diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Isso me lembrou uma música do Titio Alê, Vilas Boas. Alessandro conhece? Alessandro Vilas Boas. Não sei se te parece familiar. Quem muito foi perdoado, muito ama. Escute, muito bom, tá? E isso me veio à memória e eu fiquei pensando sobre isso porque a gente, nós cristãos, eu me coloco nessa posição de alguém que nasceu na igreja, cresceu na igreja. A gente tem muito essa imagem de que, eu já tô dentro da igreja, então eu já tô salva. Tipo, eu sou bom e tenho uma autossuficiência. Enquanto eles, que não vieram desse mesmo lugar, obviamente, não têm esse pensamento. Aqueles grandes nomes só tiveram uma mudança radical, verdadeira, genuína, porque eles entenderam de onde eles saíram. Quando você entende de onde Deus te tirou, você nunca mais vai querer voltar. Porque, diferente de nós, eles têm a plena convicção de que eles são pecadores e precisam muito, são os que mais necessitam, entre aspas, tá? Porque
na verdade. Mas, tipo, teoricamente, eles seriam os que mais necessitam da misericórdia e da graça de Deus. Enquanto nós acreditamos que. Eu não tô generalizando, mas é a maioria. A maioria das pessoas que cresceram em um lar cristão tem essa consciência de, eu sempre fui pra igreja, porque eu sempre fiz tudo certinho, porque eu nunca roubei nada, porque eu nunca fiz nada disso, eu nunca matei ninguém, sei lá o que que você pode ter feito. Mas você tem isso na sua cabeça de que, eu nunca fiz nada errado, então eu não preciso do perdão. Então, eles entendendo que são pecadores, eles entendem que eles necessitam de Cristo e por isso eles buscam a Cristo mais do que a gente, de uma forma bem superficial aqui, não generalizando nada, tá? E voltando à pergunta, o que que eles têm que a gente não tem? O que que eles têm que eu não tenho? E a resposta é que o que falta é reconhecer e se arrepender dos pecados, para que assim a gente possa entender a profundidade da graça salvífica de Deus e do amor de Deus. Você só vai entender o quão grandioso é o amor e, consequentemente, a misericórdia e graça de Deus quando você entender o quão miserável e necessitado você é. Então quer dizer que esse é o fim de tudo? Quer dizer que para eu ser um cristão de verdade, eu preciso não ter nascido num lar cristão, eu preciso cometer vários pecados para então entender? Claro que não. Tira essas ideias tortas da tua cabeça. Porque são muitos os que vieram de uma realidade completamente diferente. Mas também existem aqueles que desde sempre estiveram lá e ainda assim nunca estiveram. Como? Explico. Charles Spurgeon. Conhece? Grande nome. Você não conhece? Eu tenho esse, tipo um mini devocional de 3 minutos diário. Recomendo, tá? Ele é muito bom. Mas você sabia que antes dele se tornar quem se tornou, ele era um religioso sem Cristo? Ele era alguém que sempre estava na igreja, sempre estava ocupado com as coisas de Deus, mas ele não tinha Cristo. Ele era só religioso. E o que que adianta eu estar dentro da igreja e não ser igreja? Então você vai para a igreja só de domingo para cumprir um checklist? Repense suas atitudes. Então você vai para a igreja só para cumprir escala, servir e cultuar quando que você tem tempo para Deus. Mas não era isso que eu ia falar. Na verdade, eu ia falar que ele estava dentro da igreja, mas ele era religioso. E mesmo assim, mesmo crescendo nesse meio religioso, ele se tornou quem se tornou. Mesmo assim, ele ainda teve uma transformação. Outro nome muito conhecido, eu tenho certeza que você conhece, porque você já viu na escola isso. Se você não viu, é porque você ainda não chegou nesse período de ver isso na escola. Reforma Protestante. Martinho Lutero. Ele era um monge, ele estava ali dentro da igreja. E ele tinha muito medo do inferno, medo de não ir para o céu. Ele tinha medo de Deus, porque ele acreditava que Deus ia punir ele por qualquer coisa que ele fizesse. Porque essa era a realidade da época. Até que ele decidiu ler a Bíblia e ele descobriu quem era Cristo. Ele descobriu o que era graça. Ele descobriu tudo, ele leu a Bíblia. Importante. Ou seja, mesmo ele crescendo, já estando nesse meio, ele também passou por uma transformação depois de conhecer Jesus verdadeiramente. Ele não parou ali só no que os outros diziam, só no que as pessoas acreditavam. Ele foi a fundo, ele leu a Bíblia para descobrir quem Deus é através da palavra de Deus. Então, mesmo você que vai para a igreja porque os seus pais vão, você que vai para a igreja porque sim, porque você tem medo talvez de não ir pro céu. Vou cumprir o checklist, vou ir pra igreja no domingo, porque aí eu não vou pro inferno. Nada a ver. Ainda há salvação pra você, nem tudo está perdido. Reconheça os seus erros. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa verdadeiramente dos seus pecados. Conheça Cristo. E eu tenho certeza de que você será transformado, assim como todas essas pessoas que eu acabei de falar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então leia a Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Quando você for para a igreja, não fica lá dormindo, conversando, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa. Ouça.
e preste atenção. Tente absorver aquilo que está sendo ensinado para você. E leia a Bíblia para que você não seja enganado por falsas doutrinas. Assim como na época do Martinho Lutero, em que a Igreja Católica estava enganando todo mundo, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então, agora que você tem acesso à Bíblia, não desperdice essa oportunidade. Leia ela. Agora, eu estava pensando em postar, ter uma rotina de vídeo e postar, tipo, de terça e sexta. Porque eu vi o Luca Martini fazendo isso e eu achei muito interessante, faz muito sentido. Então não é uma garantia, mas eu vou tentar. Toda terça e sexta vai ter vídeo. Só que aí terça vai ser vídeos assim que eu falo com você e sexta, vloguinho. Então, se prepare que o vlog da marcha tá vindo aí. Leia o livro do Luca Martini enquanto a fila não anda. Eu recomendo demais, tá? Um livro para maiores que todo adolescente precisa ler. Sim, é muito verdade. É a segunda vez que eu tô lendo ele. Recomendo demais. E é isso. Falou!